Então, boa noite a todas e todos. Hoje é a quinta noite, né, do ciclo de debates da imaginação teórica centrada na pessoa. E a palestra de hoje é a ACP e o novo regime climático, há lugar para a natureza? E quem vai apresentá-la é o Yuri de Nóbrega Salles. O Yuri é psicólogo, formado pela Universidade de Fortaleza, mestre em psicologia, também pela Universidade de Fortaleza, e doutor em antropologia da educação pela Universidade Federal do Ceará. E o Yuri dedica-se integralmente à clínica psicoterápica centrada na pessoa e há muito tempo vem articulando os estudos sobre ACP e natureza, é o que ele vai nos conduzir hoje. Então, Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cavalcante. Bem-vindo a todos nessa segunda-feira para falar desse tema que já há um tempo, como o Cavalcante falou, eu tenho interesse, na verdade, um interesse compartilhado em muitos aspectos, inclusive em projetos comuns com o Cavalcante, com o André, enfim, então é uma questão de longa data. Eu fiquei pensando da última vez que eu apresentei, do comentário do André, sobre ir muito rápido em coisas que não necessariamente são do conhecimento de todos. Acaba que, pelo modo como eu vou articulando e pensando, eu estou preferindo ir rápido e montar uma ideia, mesmo que eu não consiga explorá-la exatamente, mas montar uma ideia que depois pode ser debatida, pode ser retomada. Mas hoje, especificamente, eu vou tentar, no começo, ir mais devagar para a gente falar o que é esse novo regime climático, ou se a gente quiser usar um termo mais conhecido, que tem um significado mais comum ou mais popularizado, aquecimento global, né, ou mudanças climáticas, para a gente construir o que é isso e depois pensar na ACP. Talvez na ACP, provavelmente o que vai acontecer quando chegar na ACP, eu tenha que ir mais rápido, mas eu queria construir isso antes com vocês. Então, uma primeira coisa é falar que, apesar de ser verdade que o que a gente chama de aquecimento global ou mudança climática seja algo contemporâneo, ou seja, um tema contemporâneo, ele é contemporâneo pela indefinibilidade ou pela urgência dele, muito mais do que pelo aparecimento dele. Então, se vocês forem, eu vou falar para vocês agora bem rápido um tipo de cronologia que você pode encontrar em qualquer canto, muito facilmente, de como foi se criando essa discussão sobre aquecimento global. Mas acho que é importante para tirar um pouco dessa ideia de que a gente está falando de algo muito contemporâneo. Então, só para vocês terem ideia, a noção de que o aumento de carbono, seja por dióxido de carbono, monóxido de carbono, enfim, os compostos de carbono no ar, poderiam estar produzindo efeitos climáticos, isso é antes de 1950. Antes de 1950 já estava se fazendo essa discussão. Em 1958, um pesquisador no Havaí, que não é do Havaí, mas foi onde ele conseguiu criar essa possibilidade, vamos dizer, de fazer essa investigação científica, chamado Charles Keating, ele conseguiu medir e comprovar por procedimentos científicos, usando tecnologia, o aumento do carbono na atmosfera. Então, ele já conseguiu provar isso. Isso não significava ainda que era o efeito do aquecimento global, mas ele já conseguia prever que algo estava acontecendo e, ao que tudo indicava, por uma origem antrópica, ou seja, do ser humano e as atividades do ser humano. E aí, depois disso, você vai uma série uma série de eventos e de descobertas que elas vão se acelerando com o tempo. Talvez devido a essa aceleração se venha a imagem de que a gente está falando de algo contemporâneo, iminentemente contemporâneo. Mas então, 88,
né? A gente está falando, desculpa, 58. Em 72 tem a primeira conferência da ONU sobre mudanças climáticas ou sobre o meio ambiente, como se falava em geral, que ainda não é tanto a discussão sobre aquecimento global, mas é mais uma questão de preservação de espécies, etc. Mas já está essa discussão. Em 89, em 88, que é a mesma, quando a gente está fazendo a transição aqui no Brasil para a democracia, se está falando ou se está criando o IPCC, que é o painel, né, intergovernamental de mudança climática, que trabalha com a ideia de mudança climática, que reúne cientistas e que vai, a partir de 88, emitir relatórios para dizer como andam as investigações sobre o aumento da emissão de compostos de carbono e o efeito dela. Então, isso está acontecendo já em 88. 90 tem um primeiro relatório do IPCC que já diz que é comprovado que há um aumento. Ainda não se diz que é 100% certeza que seja antrópico, ou seja, é originado pelo ser humano. Mas isso já vai mudar no segundo relatório de 95, que ele já vai ter uma posição mais firme de que a origem provém das atividades do ser humano. Atividades várias, de agricultura, a indústria e por aí vai. No meio disso, tem um evento super importante que coloca o Brasil na liderança dessa discussão, que é a Eco 92, que acontece no Rio, que tem lideranças políticas, mas tem também intelectuais e que se torna um tipo de referência. E aí você começa a ter, depois de 95, uma série de eventos que eu não vou falar aqui, mas depois de 95 você começa a acelerar esses eventos, essas discussões. Então, 97 você tem o protocolo de Kyoto, depois 2007 cúpula do clima, vai tendo outros tipos de eventos diplomáticos, eventos multilaterais para tentar negociar o que seria uma saída possível entre os Estados-nações sobre essa situação que vai se delineando como sendo não só, de certa forma, irreversível, não irreversível de que seria necessariamente catastrófico, mas irreversível de que algo está acontecendo e que teria que ser feito de acordo com uma perspectiva global. Então, isso vai se acentuando. Um aspecto, aí eu não vou enumerar as várias, você vai ter várias, depois quando tem a virada do século. E aí, nos anos 2000, que é algo importante para o que eu vou discutir com vocês, nos anos 2000, autores que vêm das ciências da Terra criam esse conceito, de certa forma, um tanto humildemente, ou sem grandes expectativas, de antropoceno, que basicamente, depois eu vou retornar para isso, era que os seres humanos, a espécie humana tinha se tornado uma força geológica ou uma força da natureza. E aí daqui a pouco eu explico para vocês exatamente o que é isso. Desse artigo publicado vai se derivando várias revistas especializadas em antropoceno, dossiês de antropoceno, discussões em revistas não especializadas sobre o antropoceno, até que em 2013 você tem um congresso, o 34º Congresso Geológico Internacional, onde os geologistas do mundo todo vão se reunir para definir de fato se nós estamos ou não estamos no antropoceno, que basicamente significa que a gente mudou de era geológica. Nós não estamos mais no Holoceno, nós passamos agora para uma outra era marcada por essa atividade humana, do ser humano. Então, você tem essa cadeia de eventos que vão se intensificando na virada do século sobre mudança climática. Obviamente, vocês todos sabem, eu não vou entrar nisso, isso começa também a ter uma série de reviravoltas ou de contra-ataques, vamos dizer assim, a partir de 2016, com a mudança política para a direita mundial, em alguns países mais do que outros, por exemplo, com Donald Trump saindo do Acordo de Paris e etc. Então, você tem uma certa involução nisso. De qualquer forma, a gente tem, então, pelo menos
a gente tem pelo menos, se a gente for contar aí da comprovação do aumento de compostos de carbono no ar, a gente tem pelo menos 60 anos dessa discussão. Então, é muito tempo, né? É muito tempo. E aí, essa pequena cronologia que eu falei para vocês, bem simples, ela pode também ser colocada em comparação com outras cronologias também simples que eu vou falar rapidamente para vocês, que eu acho interessante. São dados que dão a dimensão do que a gente está falando. Então, junto com esse movimento, e aí eu vou falar bem breve nessa cronologia que eu vou apresentar, curiosamente, mais ou menos na época, mais ou menos não, no ano em que está acontecendo a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, o Clube de Roma, que foi criado em 68 e que contratou pesquisadores do MIT para poder pensar o crescimento, o progresso econômico, o crescimento vinculado com recursos naturais, ele emite um tipo de relatório que diz que há limites para o crescimento, ou seja, o crescimento que antes se achava infinito ou potencialmente infinito, claramente ele se torna finito. E aí, uma pausa que eu esqueci de falar, é interessante só lembrar para vocês que quando eu estou falando mudança climática e aquecimento global, a gente não está falando só de temperatura. A temperatura é a base desse processo, mas como os pesquisadores mais importantes já demonstraram, digamos, o sistema Terra tem um conjunto de retroalimentações. Então, o fato de aumentar a temperatura significa acidez da água, o que significa morte de determinadas espécies animais que muitas vezes processam os componentes do carbono e, consequentemente, aumenta mais ainda a temperatura. Então, há esse tipo de retroalimentação meio cibernética, que o pessoal da cibernética da vida, então Maturana, etc., está discutindo, mas também o cibernética das máquinas. Então, a gente está falando de perda de diversidade, acidificação dos lagos, mares, aumento do nível da água, o que significa submersão de ilhas e por aí vai. Então, você tem uma série de eventos acoplados ao que a gente chama só de temperatura. Então, é muito mais amplo do que a discussão de temperatura. É meio sem sentido, talvez, falar isso, uma vez que a gente está acompanhando em loco o que está acontecendo no Pantanal. Então, você tem como entender que não se trata só de temperatura, a gente está falando de ameaças à espécie, ameaças a comunidades de subsistência, enfim, algo muito mais amplo. Mas voltando, então, 72, quando se chega à conclusão, ou quando se cria na ONU uma conferência já para discutir clima, também se tem um movimento dizendo que esse limite econômico, o limite do progresso, o progresso material, tecnológico, que sempre vem acompanhado também do aumento do uso de recursos ditos naturais, que ele deveria ter um limite e que se deveria atentar para isso. Mas aí, curiosamente, em 76, você tem uma decisão que muitas vezes passa batido, que é uma decisão do Nixon nos Estados Unidos, de pela primeira vez desassociar ou desindexar o valor do dólar de uma materialidade que pudesse referenciar ele, como, por exemplo, o ouro. Né? O ouro e depois teve outros materiais. Então, o dólar passa, e depois os outros países, óbvio, acompanham, os Estados Unidos, em grande medida, o dólar passa a não ter mais referência. Isso é o começo do processo de financiarização, quando o dinheiro se torna abstrato. O dinheiro que gera dinheiro, sem ter nenhum tipo de efeito concreto. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for parar para pensar, mais ou menos nessa época, com certeza nessa década, é quando se está ficando claro que a gente, talvez pela primeira vez na modernidade, desde que aconteceu a Revolução Industrial, a gente tem que, na verdade, começar a se referenciar pela materialidade.
O que eles estão dizendo, o Clube de Roma e as conferências dizendo assim, olha, a gente não tem como pensar o que é crescimento e desenvolvimento dissociado da materialidade onde a gente vive. Terra, mares, ecossistemas. Nessa época, o dinheiro deixa de ser referenciado por qualquer coisa. E esse processo de desreferencialização do dinheiro, ou desindexação do dinheiro, vai dar num conjunto de outras abstrações da vida, que vai ser a financiarização, que causa desigualdade social, e quanto mais desigualdade social, mais você vai tendo destruídas as possibilidades de construção comunitárias de solução, ou construções coletivas, porque você vai segmentando o globo, você vai falando cada vez mais de globo e não mais de terra, então a ideia do global, do internacional. Surge a internet, que é um grande processo de virtualização, onde a gente pode estar na internet agora conversando, mas o que está acontecendo a 2 quarteirões da nossa casa é completamente irrelevante, porque ele não muda em nada. A gente consegue ter uma vida supostamente nas nuvens, para pegar a ideia, né, que surgiu depois dos arquivos que são guardados nas nuvens. Então você tem um processo grande de virtualização ou desindexação da materialidade. Essa é uma tese que eu não vou falar especificamente sobre ela, mas que eu acho interessante, que é uma tese de um autor, que eu vou voltar para ele, que é o Bruno Latour, do livro mais recente dele, que ele advoga que, a partir da década de 70, uma certa elite, de forma não programada ou combinada entre elas, mas por uma série de fatores que foram se construindo nessa direção, ela decide entender que não vai haver mundo para todo mundo. E que mais vale ganhar dinheiro e construir, por exemplo, bunkers para você se salvar, cada indivíduo rico se salvar num possível colapso, do que você discutir coletivamente a partir de distribuição democrática da palavra e do dinheiro, e elas vêm, no geral, juntas, a distribuição democrática da palavra e do dinheiro, para a gente construir uma possibilidade de alternativa material. Então, é engraçado como você pode construir essa linha de fuga da Terra, ao mesmo tempo que você tem uma série de eventos dizendo que a gente não tem como fugir da Terra. E aí você vai dar nessa situação atual, que é um tipo de volta de nacionalismo xenófobo em grande parte, ou em muitas situações, que é completamente anacrônico, completamente impossível, uma tentativa de volta do passado que não tem como. Talvez seja o ápice do nosso tipo de esquizofrenia terrestre, assim, de você entender que não tem mais pé aonde pisar. Você pode criar tudo a partir da sua cabeça. Você não tem que pensar condições concretas e materiais. Então, isso é um dado interessante. Um outro dado que sempre é complicado de falar quando a gente discute isso, porque já houve muitas, como dizer isso? Muitas desvirtuações dessa discussão, mas quando você vai ver a taxa de crescimento populacional, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é uma situação um tanto chocante. Então, 1800, a gente tinha 1 bilhão de habitantes. A gente demorou 130 anos para ter 2 bilhões de habitantes, que é em 1930. Em 1960, a gente já tem 3 bilhões. Ou seja, a gente só demorou 30 anos para ter mais 1 bilhão. Depois de 60 a 75, a gente acrescenta mais 1 bilhão, ou seja, 15 anos para acrescentar mais 1 bilhão de pessoas no mundo. Depois, em 87, ou seja, já não é mais 15, são 12 anos, e você acrescenta mais 1 bilhão de pessoas. De 87 a 99, que permanece os 12 anos, e agora a gente está em 2011, vai para 7 bilhões, e a gente está quase chegando nos 8 bilhões agora em 2020. Então, de 1930 a 2020, 90 anos, a gente saltou de 2 bilhões para 8 bilhões de pessoas. É óbvio que isso não tem como se sustentar,
Mas, ao mesmo tempo, e a gente vai voltar para isso depois, é óbvio que não se trata só no número de pessoas. Porque se você pensa só no número de pessoas, e aí, de novo, fazendo uma certa articulação com a discussão da extrema-direita, que eu fiz da outra vez, você tem gente da extrema-direita levando muito a sério os dados de mudanças climáticas e de possíveis colapsos ambientais futuros ou prováveis e dizendo o seguinte, como a gente tem 8 bilhões, não tem como sustentar em 8 bilhões. Então a gente tem que matar uns 2 bilhões. Vamos decidir quem é que a gente mata. Não é difícil imaginar vocês quem é que eles estão escolhendo para matar, né? Então, judeus, negros, e aí você vai todo o critério racista, xenófobo, imigrantes, etc., para dizer quem é que deve morrer dentro disso. É o critério. Parte da extrema-direita está usando o colapso ambiental como um novo critério para um possível novo holocausto. Assim, então, claro que então não se trata só de quantidade de pessoas, até porque essas pessoas consomem energia e destroem de forma diferente. Não tem como comparar um norte-americano a um africano. Só para vocês terem ideia, já tem medido em 24 horas quanto a humanidade consome em terabytes não, terawatts, desculpa, que eu nem sei calcular com a minha mente de humanidades o que é que significa isso, eu só entendo que é uma coisa gigantesca. Então você tem 14 terawatts por dia para manter a humanidade do jeito que ela é funcionando. Mas se todo mundo fosse habitantes dos Estados Unidos, ou seja, com grau de consumo e de que a gente chamaria hoje de conforto e de produtividade, a gente passaria para 90 terawatts, de 14 para 90. Então, obviamente, a gente não está falando que cada pessoa produz ou tem o que eles vão chamar depois de uma coisa meio financiarização ecológica, pegada ecológica igual. Alguns destroem muito mais do que outros. De qualquer forma, esse salto populacional ele é importante para a gente pensar. E aí, outra lista, para eu terminar essa minha etapa de listas, que é bem interessante, é que a psicologia ela não ficou alheia a esse processo de abstração da materialidade da vida, ou seja, do substrato material concreto da vida. Isso não só na teoria, e a gente vai discutir daqui a pouco isso dentro da abordagem centrada na pessoa, mas na própria discussão sobre aquecimento global e mudança climática. Então, eu fiz uma pesquisa bem rápido para falar para vocês, só como ilustração. Ela não é nenhuma pesquisa extensiva e representativa de nada, mas eu acho que ela dá uma imagem do que é o trabalho da psicologia com aquecimento global especificamente. Então, em língua portuguesa, praticamente não há nenhum trabalho, livro, ou seja, um trabalho denso e aí, se alguém souber, pode me corrigir, mas um trabalho denso sobre psicologia e mudança climática, especificamente. Provavelmente deve haver, mas esse está perdido aí, sem nenhum tipo de holofote que traga como uma contribuição importante. E quando a gente vai para a língua inglesa, e a psicanálise, nesse caso, como sempre, ela é a que está sempre mais à frente nas discussões, é algo que a gente tem, e eu não tenho problema de fazer isso, reconhecer, ela basicamente só começou a fazer essas discussões de 2010 para cá. Inacreditavelmente, ela só começou a fazer essas discussões de 2010 para cá. Então, por exemplo, em 2012, um livro é publicado, e ele é publicado dizendo que ele é pioneiro na discussão, com o título Lidando com a Mudança Climática. Eu vou fazer uma tradução minha, certo? Sem muita preocupação. Perspectivas psicanalísticas interdisciplinares. Depois disso, em 2012, tem um livro chamado Psicologia e Ecologia no Limite do Caos, Teoria da Complexidade, Deleuze, Guattari e Psicanálise para um Clima em Crise. 2016, Crise Climática, Psicanálise e Ética Radical.
em 2020, Trauma e o Discurso da Mudança Climática, Literatura, Psicanálise e Negação. Eu não encontrei nenhum... Existem discussões psicológicas feitas por não psicólogos antes de 2010, mas eu não encontrei nenhum consistente feita por psicólogos na psicanálise antes de 2010. E quando a gente vai pensar em geral, sem pensar em discussões específicas de capítulos dentro de manuais, que isso tem muito nos comportamentais um tanto antes, não muito antes, mas um tanto antes, também não é muito diferente. Um livro talvez mais recente, e esse teve uma certa reverberação, mas não tem tradução, é O que pensamos quando tentamos não pensar sobre o que pensamos quando tentamos não pensar sobre o aquecimento global, em direção a uma nova psicologia da ação climática. Isso é 2015, publicação original de 2015. Resiliência emocional na era da mudança climática, um guia clínico, 2017. Psicologia climática, da indiferença ao desastre, 2019, e Psicologia da mudança climática, 2020. Então, a gente está falando de um assunto que começou a ser tratado seriamente há 10 anos pela psicologia, e pela psicologia internacional. Na psicologia nacional, você tem artigos soltos, mas não trabalhos de densidade sobre isso. Então, só para contextualizar em que pé a gente está, certo? Tanto do significado demográfico, diplomático, enfim, do contextual histórico, como também do tema, como também da psicologia. E aí, se a gente for para a psicologia humanista, especificamente a abordagem centrada na pessoa, isso é uma situação pior ainda. Eu não conheço nenhuma discussão sobre isso, assim, de peso, e até eu diria, mas minha memória pode estar falhando, de não peso. Ou seja, uma discussão que seja por artigos, mas que seja na ACP. Não me lembro, certo? Depois posso comentar os comentários aqui. Enfim, então esse é o contexto, certo? Vou voltar agora para a discussão sobre o antropoceno, porque eu acho que ele é um ponto de partida interessante, porque a nossa ideia é discutir teoria, né? Então, dentro da teoria, a gente pode estar falando de mudanças de conceitos ou mudanças de paradigmas, e o antropoceno é isso. Como eu falei para vocês, basicamente, sendo bem simplista, é a ideia de que a espécie humana atingiu um grau de intensidade, pervasividade no mundo, ou seja, de infiltração no mundo, de alteração nos ciclos globais de ecossistemas, geológicos e de vários tipos que a gente chamaria da natureza, que ela se tornou uma força da natureza. Ela se tornou uma força geológica, uma força geohistórica. Histórica porque ela não era antes, e ela passa a ser. E aí a discussão dos geólogos sobre isso ela é bem interessante, porque, como eles são geólogos, eles não são das humanidades nem das ciências sociais, eles estão, a discussão lá do Congresso de Geologia é uma discussão para tentar encontrar o que eles chamam de uma quilha de ouro, mais ou menos esse o nome, que define nas rochas a partir de quando se torna o ser humano uma força geológica. Então, não sei se vocês lembram no colégio, quando a gente estudava, que você tinha como ver Pleistoceno, o Holoceno pelas rochas, eles querem identificar na rocha, por exemplo, quando é que o ser humano se torna uma força geológica. E eles não definiram ainda, mas toda a direção é para que eles consigam definir, dizer que há sim esse momento. Eles têm dúvida de quando vai ser, se é cerca de 40 anos atrás ou é cerca de 100 anos atrás, enfim, tem uma discussão sobre isso, mas eles estão tentando identificar isso. Então, esse é o panorama. E, num certo sentido, é interessante isso, porque o efeito disso a gente pode imaginar como sendo catastrófico, ou um efeito que a gente vai falar a partir de catástrofes. Mas tem algo de uma continuação de um sonho do ser humano moderno, que é se tornar tão gigante,
híbris tão grande, se tornar tão gigante, que ele seria capaz de dominar a Terra. O conceito de antropoceno, de certa forma, ele está dizendo isso. Não há mais espaços praticamente na Terra, na dita natureza, que já não tenha um tipo de vínculo com o ser humano. Então isso dá uma certa grandiosidade, meio perversa, porque é uma grandiosidade que nos leva, ao que tudo indica, a catástrofes de vários tipos, mas é alguma coisa que sempre se buscou. E é alguma coisa também que, ao mesmo tempo que ela é super estimulante de se pensar, ela também é meio imobilizadora. Não sei como vocês sentem em relação a isso, mas quando eu começo a pensar que o ser humano se tornou uma força geológica, e uma força geológica predominante, porque se ele consegue se definir ou se distinguir das outras forças geológicas na rocha, é porque ele passou a ser predominante. É ele que caracteriza essa nova era. Isso é um tanto paralisante. Porque como é que você luta com uma coisa que somos nós próprios, que nos tornamos uma força natural, incrustada em tudo que é parte do globo? Não sei como vocês sentem isso, mas para mim é uma coisa meio paralisante. E aí por isso que eu gosto bastante de uma discussão que dois autores trazem, e vou puxar por eles, que é a Isabelle Stengers, que é uma filósofa belga, e o Bruno Latour, que eu já mencionei. Eu vou falar principalmente do Bruno Latour, porque ele acaba trazendo uma questão mais esquemática. E a discussão dele, que se assemelha muito com a da Stengers, ou tem suas semelhanças, suas muitas afinidades, ele diz o seguinte: é irreal você imaginar que o conceito de antropoceno quer dizer que a espécie humana se tornou uma força da natureza. E ele dá um giro teórico, que é assim. Porque, primeiro, a ideia de natureza pressupunha uma coisa, ou uma entidade, ou uma dimensão ontológica que ela era independente do ser humano. A natureza não precisava do ser humano para existir. E não só ela não precisava, como o ser humano não conseguiria acessar ela. No máximo, se a gente pegar as derivações platônicas, ele iria contemplar a natureza, no sentido filosófico, mas também como vai começar a ter com a ideia dos jardins ingleses, por exemplo, que você vai contemplar os românticos, a natureza selvagem, que você não tem muito bem como apreender ela, você contempla, você é tomado por ela. Mas quando você fala de antropoceno, o que esse conceito está querendo dizer é o contrário disso. Ele está querendo dizer que não existe mais nenhum tipo de natureza que não seja ao mesmo tempo humana, ou que não esteja vulnerável à ação humana. Ou seja, de modo prático, eu não tenho como falar de sistemas hídricos de chuva, por exemplo, climáticos, sem falar de complexos industriais. Uma coisa está afetando a outra. Eu não tenho como falar de rios e mares sem falar dos complexos de produção e distribuição de agronegócio, de agropecuária. Então, o que o conceito de antropoceno está falando é que essa natureza que ela era distante e independente não existe mais. E mais, ele está falando não só que ela não existe mais, que ela deixa de ser independente, mas ele está falando também que a ideia que a gente tinha de natureza, que era algo constante e, de certa forma, imutável, de novo, filosoficamente, mas também concretamente, daí a gente falava das ondas de preservação, que era a ideia de você cercar um território e manter ele funcionando como ele sempre funcionou, né? A ideia de que se você deixar a natureza, ela mantém do mesmo jeito, praticamente indefinidamente, a não ser por eventos externos pontuais que causam mudanças nela. O que o antropoceno, esse conceito, está falando, não é isso.
Porque quando a gente fala de antropoceno e mudança climática e aquecimento global que está associado, a gente está falando como o clima, como a temperatura, como o solo, como as águas se tornaram caóticas. Elas estão o contrário de alguma coisa permanente, constante, previsível e imutável. Elas são o radical oposto disso. Por isso que esses autores, inspirados num outro chamado James Lovelock, eles vão trazer o nome de Gaia, que é um nome mítico, né? Eles não estão dizendo que a Terra tem uma consciência, certo? É uma discussão, enfim, que a gente não vai ter tempo. Mas eles estão dizendo que o que a gente chamava de natureza dentro do antropoceno se torna mais próximo de Gaia. E alguns vão brincar com esse termo e vão falar da vingança de Gaia e por aí vai, que é o quê? Um tipo de reação do sistema Terra que é imprevisível, que é caótico, e a Gaia, nos mitos gregos, estava muito vinculada ao caos, na origem dela, e que é uma entidade, vamos dizer assim, de novo, isso não quer dizer que ela é um ser inteiro, nem que tem consciência, mas uma entidade sensível às ações humanas. Diferente da natureza, que você poderia supostamente fazer qualquer coisa e ela continuaria do mesmo jeito, a ideia é que Gaia é extremamente sensível. Então, aumentei o consumo de carvão. Gaia responde de alguma forma. O sistema Terra, chamado Gaia, que é esse sistema de resposta desordenado, responde de algum modo. De certa forma, Gaia é uma resposta caótica, duplicada em relação à ação caótica do ser humano. Então, a ideia de uma natureza desencantada, sem agência, ela se perde dentro desse processo. Então, ao contrário do que a gente pode imaginar no conceito de antropoceno para o Bruno Latour, que a natureza iria se destacar, a natureza se perde. Ela deixa de existir enquanto conceito, para se tornar esse conjunto caótico de respostas. Mas não só a natureza se perde, o ser humano também se perde. E aí eu não vou ter como falar nisso, mas ele e vários outros antropólogos, filósofos estão discutindo há algumas décadas que você não tem como pensar a natureza sem o outro pá dela, que é a cultura, ou humanidade, seja o nome que a gente queira dar, mas humanidade como cultura. Ela é sempre o outro lado da moeda. Então, uma vez que você desintegra a natureza, você desintegra também a cultura. Você desintegra a ideia de humanidade. E o modo mais simples de você ver isso, que é uma discussão que o Bruno Latour traz, é quando você começa a pensar e dizer assim, quem foi que produziu isso? Quem foi que produziu o lugar que nós estamos como uma nova era? Nós, a espécie humana. Então parece que existe uma humanidade, né? Uma natureza humana. Mas quando você diz assim, você diz isso, por exemplo, para um favelado, você diz isso para alguém de uma área da África subsaariana extremamente pobre, quando você diz isso para um camponês, quando você diz isso para o sertanejo, eles vão parar e dizer assim, eu produzi isso? Não. Como é que eu produzi isso? E eles estão certos. Eles não produziram isso. Uma parcela da humanidade produziu isso. E na hora em que você cria essa parcela da humanidade, você fragmenta o que a gente chamaria de humanidade. Não há mais raça humana, não há mais unidade de raça humana. Cada um vai dizer, eu não. E aí tem várias discussões, inclusive questões complexas dentro disso, porque, por exemplo, o movimento negro vai dizer assim, antes de falar de qualquer questão de antropoceno, eu quero falar do genocídio negro, o que faz todo sentido. Nós não somos essa espécie que causou isso. Vocês estão falando que é a humanidade. Não existe isso. Nós estamos morrendo e vamos continuar morrendo no antropoceno, porque nós somos a população mais vulnerável. Então você vai fragmentando isso.
De certa forma, e estou falando isso porque eu vou voltar depois para essa discussão, de certa forma é como se o conceito de natureza, antes, ele fosse totalmente abstrato. Pegar o exemplo do Rogers, que depois eu vou retornar. Todos os seres humanos possuem uma natureza em direção a respostas que possam suprir, uma tendência a respostas que possam suprir as necessidades do organismo e a realização de potenciais desse organismo. Como toda vivência ou experiência relacionada ao organismo ela é local e vinculada com ela, eu não tenho como comparar, nem tenho como criar essa discussão globalmente. Mas talvez na primeira vez na história, o que está ameaçado, pelo menos é o que se indica dentro das pesquisas, ainda que não ameaçado da mesma forma, mas o que está ameaçado não é uma pessoa, não é um grupo, não é uma região, não é um povo, não é um Estado-nação, é esse conceito de terra ou o conceito de globo que a gente criou a partir da Terra. Então, pela primeira vez, eu tenho como, numa situação prática, dizer nós, a espécie humana, e abrir espaço para o outro dizer, peraí, espécie humana o quê? Eu, indígena, lá da Amazônia, com chapiris xamânicos que na verdade, sustentam o céu para não cair, que é a discussão lá do Davi Copenau, eu sou dessa espécie humana? Eu não. E você tem essa destruição, então, da ideia de humanidade. E aí, se a gente pegar isso, tentando avançar, porque eu estou vendo aqui o tempo passando rápido, humanidade, a ideia de pessoa ou humanidade em geral, e a ideia de natureza, elas são, de certa forma, dois construtos, são a base da abordagem centrada na pessoa. Então, na hora em que eu questiono isso, eu estou questionando se, de certa forma, se eu sigo o Bruno Latour, estou questionando se a abordagem centrada na pessoa tem como se sustentar dentro desse nova era do antropoceno, já que a base dela é essa natureza e a base dela é essa humanidade, justamente aquilo que desintegra. E só um parênteses que eu não falei, acho que não falei explicitamente, desintegra também, e não só desintegra, mas ela causa a desintegração. De certa forma, o argumento do Bruno Latour é que justamente como a natureza ela era não humana, inacessível e imutável, a gente nunca teve muito que cuidar ou se preocupar com os efeitos dos nossos atos. Porque parecia que existia esse substrato natural, seja natural de natureza, ou de natureza humana, ou de ontologia, que iria permanecer, ou iria nos sustentar. Ele era imutável. Então a gente não precisava ter cuidado com ele. E o que a Gaia está trazendo é justamente o contrário, essa necessidade de ter cuidado. Estou falando isso porque depois eu vou retornar para essa discussão um pouco do cuidado. E aí o que é que eu quero discutir com vocês rapidamente, de certa forma? Eu quero discutir com vocês que, primeiro, no meu entender, qualquer abordagem centrada na pessoa que esteja pensando dentro do século XXI, ela tem que pensar dentro de um conceito ou de uma ideia de antropoceno, e ela tem que pensar refletindo como ela lida com esses ataques, vamos dizer assim, esses ataques aos conceitos de humanidade e natureza. E o que eu quero falar para vocês bem rápido, no tempo que resta, é como eu acho, na minha perspectiva, que a abordagem centrada na pessoa pode lidar com isso, certo? É minha aposta ou minha direção específica. E aí, só também fazendo um pequeno parênteses, eu estou pegando pelo que o Latour fala, mas eu poderia fazer também perguntas mais concretas, que é assim, se na abordagem centrada na pessoa a gente parte do pressuposto que nós temos, como todos, não só humanos, mas seres vivos, apesar que não há grande impacto na teoria e na prática ser seres vivos, mas então, seres humanos, nós temos essa direção, uma tendência a responder ao ambiente de forma que nos atualize e que supra nossas necessidades, e que uma delas é a integridade do organismo. Como é que nós, esses
seres humanos que temos essa natureza, criamos uma situação onde globalmente o que está ameaçado é a integridade dos organismos. E não só o nosso, os organismos globalmente. Espécies de plantas, espécies de animais, espécies de recifes, de corais e por aí vai. Então, há vários modos de entrar dentro dessa discussão. Eu estou pegando do antropoceno porque eu acho que ela é um atalho, vamos dizer assim. Mas você poderia entrar de várias maneiras. Então, vamos lá. A ideia de natureza e a ideia de humanidade, na abordagem centrada na pessoa, ela se encarna no conceito de tendência atualizante, como eu já falei. E o conceito de tendência atualizante para o Rogers, e ele é bem claro nisso, no jeito de ser, ele diz que é uma das pedras angulares, outra tendência formativa, que eu não vou entrar nessa discussão hoje, da abordagem centrada na pessoa. Ou seja, questionar a tendência atualizante, de certa forma, seria questionar a pedra angular da abordagem centrada na pessoa. A questão é que, se a gente for pensar historicamente, isso é algo, eu acho, pouco discutido na CP, o que vem primeiro no Rogers não é o conceito de tendência atualizante e nenhum construto do que ele chama de teoria da personalidade. A teoria da personalidade, de certa forma, do Rogers está centrado na tendência atualizante, no organismo e no self. Mas, historicamente, esses conceitos não vieram primeiro. Ou seja, o Rogers, antes de tudo, ele criou um modo de terapia e um certo tipo de teoria da terapia antes de uma teoria da personalidade. Primeiro ele criou um modo de fazer e depois ele criou um modo de justificar por que esse fazer era importante, por que esse fazer se sustentava e no que ele alterava. Então, apesar de ser uma pedra angular, diferente da psicanálise, por exemplo, com o inconsciente, que desde o início, de certa forma, do trabalho que é considerado como psicanálise do Freud, já está lá, o conceito de tendência atualizante não está. Ele vai se construindo muito aos poucos. Por que isso é importante? Porque isso significa que o Rogers próprio trabalhou numa perspectiva muito semelhante ao que depois ele vai dizer que é a abordagem centrada na pessoa, sem o conceito de tendência atualizante. Se o Rogers trabalhou sem o conceito de tendência atualizante, por que nós não podemos trabalhar? Por que nós não podemos fazer algo semelhante? E aí é interessante, e tem algumas pessoas aqui que foram alunos meus, seja de disciplina, mas também de estágio, mas principalmente no estágio é interessante porque os estudantes estudam, isso que eu estou falando se concretiza muito claramente no estágio, porque as pessoas estudam a teoria da personalidade e quando elas vão atender, elas querem ver a incongruência. Elas querem dizer, naquela hora, aquela pessoa está incongruente. Elas querem dizer, naquela hora, há uma atualização. Por aquele conteúdo, há uma condição de valia. Elas querem interpretar. Elas querem usar os conceitos da teoria da personalidade para poder pensar a situação clínica. Mas elas não servem para pensar a situação clínica. É um tipo de paradoxo. Então, constantemente eu e provavelmente outros supervisores, quando escutam alguém dizendo, sim, aquela pessoa ali está incongruente por causa disso, da condição de valia, aí você escuta e diz, ok, e você? Como você escutou isso? E você ignora completamente todo tipo de trabalho diagnóstico e todo tipo de trabalho interpretativo. Então, a teoria da personalidade, ela de fato, e o conceito de tendência atualizante, ela não tem serventia prática nos nossos atendimentos, o que é uma coisa meio louca. Se você for pensar qual é a serventia prática dela, é produzir uma atitude de confiança em relação ao outro. Principalmente produzir uma atitude de confiança em relação ao outro, que no final é a base do que vai sustentar a empatia,
o apreço positivo incondicional e a congruência ou autenticidade na relação com o outro. Então, a tendência atualizante, ela não interpreta, nem ela diagnostica como um conceito. Ela é uma sustentação para as várias atitudes clínicas que a gente tem. Por isso que eu posso pegar, e eu vou falar diretamente, porque eu acho interessante fazer isso, um texto do Brian Levy, que ele vai falar da tendência atualizante como sendo um mito, que eu acho muito bacana, porque, obviamente, se ela é um mito, ela não é natureza, certo? Então, ele vai dizer o seguinte, é a minha tradução, mas a minha tradução de uma fala dele. A tendência atualizante é um mito, uma história orientadora, certo? Uma guide, não me lembro como é que ele chama, enfim, uma história orientadora, se entendida bem, que é prática, útil, significativa e importante, como um meio para permanecer e seguir no caminho não diretivo. Ou seja, a tendência atualizante, ela possibilita o tipo de confiança que a gente precisa para se sustentar numa relação não diretiva. Mas ela não precisa, para isso, ser uma natureza humana. Ela pode ser um meio, um mito, um recurso pragmatista, se a gente quiser. Nesse ponto, ou nessa ideia, e eu vou acelerar um pouco por causa do tempo, mas nesse recurso, ou nessa ideia, nesse prisma, a gente não diria, e algumas vezes já falei para algumas pessoas em aulas, em outras situações, a gente não diria que nós, terapeutas, confiamos no cliente porque ele tem uma natureza confiável. É porque nós colocamos o olhar em nosso corpo numa atitude de confiança que ele passa a ser alguém confiável. Ou seja, é na medida que a gente organiza nosso corpo a partir desse mito, que o mito pode começar a funcionar e o outro pode começar a agir como alguém confiável. Mas isso não é da natureza dele. Poderia se perguntar, então, qual é a diferença se eu continuo mantendo a tendência atualizante como algo que o Rogers falou? Qual é a diferença entre pensar ela como natureza e pensar ela como mito ou como um recurso pragmatista? Tem várias diferenças, mas para esse caso específico, para nosso, a diferença principal é reincluir a ideia de risco, a ideia de desconhecer o resultado ou de mistério que foi perdido quando a gente pensa que há uma natureza humana. Quando a gente entende que há uma natureza humana que garante que um processo vai ser de atualização e, de certa forma, que essa atualização ela é social e sociável, você perde uma capacidade de levar em consideração e se sensibilizar com o risco e com o desconhecido que está lá residindo naquele encontro. Você toma como um dado esse processo. Na medida, então, no final, e aí eu poderia dizer assim, fazer isso não é trazer de volta uma experiência de risco, que isso, de certa forma, em certa medida, a ACP nunca abandonou. Mas é trazer a ideia, ou a trazer o componente de risco que está em toda experiência. E, a partir desse risco, me sensibilizar de que o futuro não está dado. Por que que isso, de novo, é importante na ACP? E eu talvez imagino que sejam muitas informações que eu esteja dando. Eu vou depois encerrar e a gente pode discutir, certo? Mas, por que que isso é importante? O Rogers, quando ele pensou tendência atualizante, isso até no tornar-se pessoa, que já é um processo de mudança dele, né? Como é dividida a abordagem centrada na pessoa, tornar-se pessoa já está dentro de uma fase experiencial. Ele vai comparar a tendência atualizante com um tipo de computador, em que você tem um input, que é um estímulo externo,
o organismo vai processar esse input a partir das necessidades dele e vai emitir uma resposta de acordo com essa necessidade. De certa forma, na linguagem lá do Dewey, eu padeço de algo do que está fora do ambiente e eu respondo a partir das minhas necessidades para esse algo fora. Então, vamos falar uma coisa bem básica. Um homem encontra com uma árvore. Um homem vê uma árvore. Dentro desse esquema, meio computador, a árvore é o input que me atravessa. Eu, como um computador, coleto todos aqueles atravessamentos e as minhas necessidades derivadas desse atravessamento e eu digo o vetor de resposta que é mais adaptativo ao ambiente. Isso é o que o Roger está falando lá no Tornar-se Pessoa. Mas para eu imaginar que isso está acontecendo, eu tenho que imaginar que a Terra está parada. Eu tenho que imaginar um tipo de redução de variáveis, onde um homem encontra uma árvore, mas todo o resto está estável, para que eu possa pensar e o computador seja capaz de processar a árvore, ou a árvore e o esquilo da árvore, ou a árvore e o calango da árvore. Mas, se estiver certa a ideia do Bruno Latour, cada vez mais o que Gaia está demonstrando é que não há chão estável aos nossos pés. Não há piso, não há solo, não há nada onde a gente pode pisar. Ou seja, não há pano de fundo imóvel que faz destacar uma figura que é o homem e a árvore. Tudo agora vai se mesclando nesse caótico do imprevisível. E se a gente continuar usando a ideia de natureza, que é uma ideia que garante um progresso, garante um destino social, sociável, positivo, entre aspas, a gente não consegue estar sensibilizado para as variações, até certa forma, violentas, muitas vezes violentas, de Gaia. A gente não consegue trazer para a experiência não só a árvore, mas o chão que está caindo sobre os nossos pés. Se a gente não trouxer essa sensibilidade, a gente pode continuar daqui a 30, 40 anos falando da experiência da árvore, enquanto a Terra está desmoronando. Porque o conceito de tendência atualizante como natureza pressupõe um movimento autossuficiente, sempre progressivo, onde não há limite e onde o chão, aquilo que sustenta dele, é dado como imutável ou como uma base já dada. Poderíamos discutir várias coisas e imagino que tenham muitas questões ou que tenham ficado algumas questões um tanto abertas, já que é um tema meio complexo, como eu falei no início. Eu tenho interesse de colocar uma ideia toda, do começo ao fim, mesmo que essa ideia não possa ser esmiuçada, mesmo que ela vá criando várias falhas. Me parece mais importante nesse momento ter o começo, meio e fim, do que a gente ir esmiuçando. Mas aí quem quiser, no debate, com Cavalcante, ou então as pessoas quiserem comentar, enfim, a gente pode tentar esmiuçar. Obrigado. Obrigado, Yuri. Eu sou imensamente grato pela oportunidade de estar você desenvolvendo um tema de tamanha relevância e de complexidade teórica e de imensa urgência para os tempos atuais. Agradeço ao André Feitosa e a você pela iniciativa de criarem um ciclo de debates dedicados à imaginação teórica centrada na pessoa, porque a vida ela não pode mais ser adjetivada. Eu acho que chegou o tempo de nós falarmos da vida como bem e não da vida boa que foi escrita por Carl Rogers em 1952, portanto há 68 anos, e continua sendo repetida, né, como princípio norteador de uma concepção rogeriana,
quando ele diz que a vida boa é o processo de movimento numa direção que o organismo humano seleciona quando é interiormente livre para se mover em qualquer direção. E as características gerais dessa direção escolhida revelam uma certa universalidade. Então, é preciso ler esse texto com uma concepção histórica, né, do antropocentrismo norte-americano, que foi traduzido para diversos idiomas e que terminou transformando Carl Rogers em um mito da abordagem centrada na pessoa. E esse mito continua sendo reverenciado, principalmente no Brasil. Então, é preciso termos consciência disso, e é preciso termos consciência de que a abordagem centrada na pessoa, ela precisa avançar teoricamente. Como nós temos visto em outros contextos, em outras abordagens, em diálogo profundo com filósofos, com biólogos, e não somente um ACP que fala de dentro dela apenas. Então, é chegado o momento de um neo-rogerianismo no mundo, porque eu não tenho visto em língua inglesa, pelo que eu tenho acompanhado, pessoas como você que estão pensando essa atualização conceitual da abordagem centrada na pessoa. Então, a minha felicidade é de ver esse trabalho pronunciado aqui hoje, nesta noite, e de saber que ele está gravado e que poderá ser escutado por todos e todas que estão aqui, e também aqueles e aquelas que estarão tendo acesso a esse conteúdo pela primeira vez, que é um conteúdo complexo, que precisa ser esmiuçado para a sua compreensão. Tá? Então, é motivo de imensa alegria. Para que a gente possa, então, começar a nos percebermos, né, como hóspedes da Terra. Eu acho que a gente precisa de uma ética da hospitalidade solidária. A solidariedade entre o humano e a natureza, reforçando o que você disse, que não existe natureza que também não seja humana. Então, nós ingressamos, nos apropriamos da Terra como se fôssemos os únicos hóspedes desse planeta. Nós somos uma parte dessa hospedagem. E eu não sei quanto tempo mais os humanos querem esperar para pagar pela ausência da solidariedade. Os sintomas já estão gritando, né? E a COVID-2, ou SARS-CoV-2, é somente uma expressão, né, dessa ausência de solidariedade. Certamente virá a COVID-3, virá a COVID-4, a COVID-5, né? E os ignorantes continuam depositando toda a sua crença numa máscara e num tubo de álcool gel, acreditando que isso vai preservar suas vidas. Isso é uma das maiores ignorâncias que nós estamos cultivando nos dias atuais. Então, poucos estão disponíveis para pensar e para construir outros modos de vida solidários e sustentáveis. Então, eu acho que é o momento de fazermos profundas mudanças e pararmos de expulsar do humano a morte. Eu acho que é isso que tem acontecido. O humano tem expulsado a morte dele mesmo. E assim, a gente vem construindo uma geração petrificada, uma geração que não sente dor e que está cada vez mais indiferente aos fenômenos da natureza, de sua forma ampla, como ela vem se pronunciando. Então, acho que nunca vivemos na história da humanidade tanta indiferença como nós estamos vivendo hoje. Então, a sua fala me provoca profundamente e eu espero que ela possa ecoar por muito e muito tempo. Obrigado. E agora a gente abre, então, para comentários, perguntas de vocês. Quem quiser
falar, fazer perguntas ou compartilhar impressões, por favor, ligue o microfone e apresente as suas questões. Teve uma informação que o Yuri trouxe que disparou uma série de raciocínios assim em mim, que foi: pela primeira vez o dinheiro não tem lastro, né? A moeda não tem material para lastrear, ou seja, isso gera um tipo de desvinculamento, né? Desvinculação total com o real, né? O concreto, o material. E para mim ali começou alguma coisa, sabe? Assim, na minha cabeça é onde começa, porque essa coisa do dinheiro produzindo dinheiro, né? E dos algoritmos, das fórmulas matemáticas, que eu estava lendo um livro agora, que era sobre matemáticas da destruição, alguma coisa desse tipo, né? Em inglês eu não vou traduzir perfeitamente, mas comentando sobre justamente essas fórmulas, esses cálculos matemáticos cada vez mais sofisticados, que o fundamento deles é prever o futuro, é antecipar o futuro, é antecipar o amanhã, o que vai acontecer amanhã em termos de valores, bolsa de valores, em termos de mercado, em termos de agências financeiras. Então, eles estão sempre antecipando as coisas para poder prever os fluxos de mercado e conseguir algum tipo de vantagem econômica, né? E com isso decisões políticas também são tomadas. E eu vejo também essa questão de estar cada vez mais massivo, como o WhatsApp, como essas redes sociais estão de alguma forma massificando o nosso comportamento, né? Assim, estão prevendo, estão tendo uma base de dados muito grande sobre o que nós gostamos, como gostamos, o que fazemos, como não pensamos. Isso dá uma ideia de a mim de sufocamento. Parece que nada mais é novo, sabe? Não tem mais nada que eu possa fazer na minha individualidade ou no meu. Não existe nada. Você está confinado. Seus gostos não são seus gostos. As suas não, dá uma ideia de confinamento e restrição muito grande, né? De vigilância, principalmente de vigilância. E dizendo assim que com uma curtida o Google, né, essas redes sociais conseguem saber muito sobre a sua vida, mas com 100 eles conseguem saber, sei lá, mais do que seu melhor amigo, do que seus pais, enfim. Essas coisas são muito assustadoras, sabe? E quando você diz, eu estava pensando nisso, meu raciocínio foi para esse ponto quando você falou do dinheiro, mas quando você voltou para Gaia como imprevisível e o caótico, aí eu fiquei pensando, e aí como é que essas duas forças, essas duas coisas se encontram? Porque eu tenho de lado uma coisa que está dizendo que não tem mais coisas imprevisíveis acontecendo, nós somos seres chatos, assim, nós somos basicamente reproduções de comportamentos, nós fazemos coisas da mesma forma. E aí você lança esse ponto de vista catastrófico, e ao mesmo tempo eu fico pensando assim, mas, por exemplo, sei lá, tem essas teorias da conspiração, né? Mas que dizem que eu não sei se o Covid foi de fato me dá esse tipo de desconfiança de que eu não sei se esse Covid não foi de fato uma coisa prevista, entende? Assim, é bizarro isso, mas assim, se isso não foi de alguma forma algoritmizado, entendeu? Em algum momento, se isso não foi, eles têm um nível de sofisticação de informação que, sei lá, eu não sei, vai que, entendeu? Não é aí a gente se aproxima dessas teorias de direita, mas de uma certa forma tem uma coisa desse delírio que é uma coisa interessante, né? Assim, enfim, e é basicamente isso, assim, na verdade, eu gostaria de ter um pouco dessa imprevisibilidade, parece que a gente se acostumou com essas imagens de destruição, mas nada muito
próximo, e agora com essa catástrofe também não nos sensibiliza, e aí, eu até que eu gostaria de uma coisa imprevisível, entende? Para não me sentir massificada por um número, por exemplo. Então é isso, são essas minhas considerações. Obrigado, Liese. A gente continua ainda no bloco, escutando outras pessoas, e depois a gente passa para o Yuri, para que ele faça um comentário geral. Quem gostaria de falar? Tem uma questão aqui da Marília no chat. Eu vou lê-la. Yuri, sempre encantadoramente buga a minha cabeça. Estou a pensar sobre a tendência atualizante e o lugar atual e futuro que ocupam nesse mundo que está de fato desmoronando. Mas fica em minha mente que muitas pessoas trazem a tendência atualizante como uma sustentação para condições necessárias e suficientes e para a mudança da personalidade. As demais condições se aceita colocar em xeque, à medida que se entende que a mudança pode advir não somente do processo psicoterápico, pelo que entendi, mas a tendência atualizante me parece ser o fio de esperança e sustentação para não se pensar em novas possibilidades. Me veio realmente uma sensação de não dá para ficar paralisado nas ideias do que o Rogers propôs tão lá atrás, como se o mundo fosse imutável, como se a teoria estivesse pronta e posta. Alguém mais quer compartilhar alguma impressão? Obrigado, Marília, na sua pergunta lida pelo André. Eu posso responder essas duas, porque eu não tenho... Por favor, Yuri. Eu vou esquecendo. E aí as pessoas podem ir pensando enquanto eu respondo, tento responder. Vamos lá. Então, Liese, eu gosto, como eu falei, eu falei de uma parte desse argumento do Bruno Latour que está num livro chamado Diante de Gaia, se eu não me engano. E quase simultaneamente a esse, mas que no original veio depois, foi traduzido para o português o Onde Aterrar, que é o último, né? Cronologicamente, originalmente foi o que veio depois. Nesse Onde Aterrar, o argumento dele é que essas forças que tu está perguntando, quando se encontram, se nada foi feito, elas nunca se encontram. Elas são feitas para que as pessoas todas estejam dentro de um tipo de ideia de previsibilidade e, por debaixo delas, está acontecendo um tipo de não previsibilidade, o contrário disso. E que, de acordo com ele, uma parte de certo modo, é difícil discutir isso tão rápido, mas de certo modo as elites sabem disso. Tanto é que elas estão investindo em viagens para outros planetas, e é um investimento que não é de ficção, não, certo? É muita grana e muito cientista vinculado com isso. Não por acaso o Elon Musk, que está patrocinando essas viagens, é o mesmo cara que está vinculado, para vocês terem ideia, com o guru do aceleracionismo, que é uma corrente filosófica de pensamento que está imaginando que o capitalismo, de certo modo, ele é um tipo de mudança constante. E nessa mudança, em vez da gente derrotar ou querer transformar o capitalismo tornou o ser humano ultrapassado. Então a gente precisa, por meio de tecnologia, fazer um upgrade humano. Isso não é loucura, certo, pessoal? Isso é o que o pessoal da extrema-direita está lendo e que tem muito dinheiro. Muita gente do Vale do Silício investindo dinheiro nisso. Então não é só o bunker lá que eles estão comprando, milionário, que tem piscina dentro. É também. Mas eles estão pensando para fora. Como é que eles vão viajar para outras esferas planetárias? Em 2009, quando eu estava pesquisando dentro de um projeto que o professor Cavalcante estava com o professor Blake Poland, que é da Universidade de Toronto, estava participando, foi a primeira vez que eu me deparei com um simpósio na NASA e que tinha um trabalho apresentado por um cientista renomado que era simbiocracia. Como será a organização política que a gente vai ter no novo mundo que a gente vai colonizar?
a NASA patrocinando gente das universidades com alto dinheiro para pensar já qual seria a organização política. Então, sim, nós estamos no mundo comum, vamos dizer assim, achando que nada está acontecendo, mas as pessoas estão atentas do que está acontecendo. E é interessante pensar nessa ideia de liberdade que tu está falando, para ver como a gente está dissociado do mundo, inclusive para saber o que é que está acontecendo perto da gente. Então, ao redor de nós, no Brasil, mas no mundo, tem gente saindo nas ruas para ir contra qualquer medida de contenção ou prevenção da Covid, dizendo que isso viola a liberdade delas. Mas não está ninguém saindo contra algoritmo, contra Facebook, nada. Eles tomaram como parte da liberdade deles viver dentro do algoritmo, um mundo à parte. O que eles estão indo, de certa forma, dizer é assim, vocês estão tirando a minha possibilidade de viver no meu mundo à parte. Vocês estão dizendo que um vírus concreto chegou e está matando pessoas. E que vai matar é mentira. Não tem como ter negócio de morte, de vírus. Vocês estão me tirando da minha possibilidade de mundo à parte. Então, é uma coisa muito louca. Essa ideia de liberdade contemporânea, de certa forma, ela já inclui um mundo à parte. Um mundo desreferencializado, quase que por completo, de qualquer materialidade. E aí vem o que está falando da teoria da conspiração, que também o Bruno Latour discute, diz assim, as pessoas ficam discutindo que isso é populismo e que os bestas estão caindo na teoria da conspiração, mas, de certa forma, há um sentido nisso. De fato, as elites mentiram de que está tudo bem, elas construíram todo um processo do social-ambiental de que as coisas estão indo dentro do progresso, que a gente vai progredir mais e mais, quando elas sabem que isso não vai acontecer. Então, daí, isso é muito teoria da conspiração. Quando eu falo, alguém vai me escutar e vai dizer assim, como assim, as elites sentaram e foi lá discutir e tal. Então, a nossa realidade à parte está tão dissociada do mundo pelos tipos de fraturas e mentiras que foram criadas, que o que a gente chama de teoria da conspiração, ela não é absurda de existir. Ela não é absurda de existir. É meio complicado, porque as teorias das conspirações da extrema-direita são muito violentas e muito absurdas para a nossa perspectiva. Mas elas existirem, no final, não é absurdo no mundo que a gente criou. E ela, de certa forma, só para terminar nisso, muitos discutem como sendo, na verdade, o Trump, Bolsonaro, etc., um tipo de reação ao neoliberalismo que estava criando essa coisa de tá tudo já dado, não há alternativa. O problema é que, dentro da perspectiva deles, a alternativa que eles criaram não é uma alternativa factível. É uma alternativa mais fantasiosa. Eles dobraram a aposta. Eles disseram assim, não, a gente quer utopia. Vocês dizem que não tem saída, a gente fica dentro do algoritmo. Não, a gente vai dobrar a aposta, a gente vai criar um mundo 2 vezes mais fantasioso. E aí você tem coisas como a gente discutiu da QAnon, que é lá a religião que eles criaram, que a grande questão é que numa pizzaria, acho que é do Bronx, existe um conjunto de políticos e empresários que é a elite molestando crianças e fazendo experimentos com ela. E já teve caso de gente com armada até os dentes entrando na pizzaria para salvar as crianças. Assim, é totalmente apartado de qualquer possibilidade de concretude. Mas não foram elas que criaram isso. Elas só seguem, de algum modo, no modo louco que a gente está. A pergunta o comentário da Marília, né? Sim, a ideia da abordagem central na pessoa, o fio é a tendência atualizante. Então, por isso mesmo eu não entendo, Marília, que tem como a gente jogar fora a tendência atualizante, mas a gente tem como pensar a partir de um outro enquadro essa tendência atualizante. De modo muito prático, né? Só para ter ideia, e que estava na fala também do Cavalcante. Uma vez que você imagine que a tendência atualizante é a natureza humana e que nós conseguimos, por algum tipo de capacidade particular, de traduzir essa natureza humana em termos de palavras e conceitos,
Se nós conseguimos fazer isso, não há nada mais a se fazer. Não tem por que eu inventar novos conceitos, não tem por que eu começar a pensar sobre Gaia ou sobre tal coisa, porque tudo já está dado lá. A natureza não é imutável, ela não é constante, ela não é extra-humana. Então não interessa. Tudo que for humano, tudo que for mudança, tudo que for inconstante, tudo isso são propriedades secundárias da essência. Eu não preciso me preocupar com isso. Continuemos na tendência atualizante que as coisas vão dar certo. Mas, obviamente, não vai dar. Então, tirar essa ideia da natureza, como tu diz, dá possibilidade, se eu entendi bem, dá oportunidade de continuar com a tendência atualizante, mas pensar novas possibilidades de mundo, inclusive novas sensibilidades. Como o meu corpo sente outras dimensões da vida que não estavam pressupostos na ideia de tendência atualizante ao organismo, como, por exemplo, Gaia. Claro que isso é uma grande discussão de como isso pode ir, por exemplo, para a clínica. Discussão gigantesca, que eu mesmo não sei por onde seguir. Mas tem que se começar de algum canto. Me parece que o canto, para mim, é desentulhar ou desobstruir o caminho, tirando a ideia de natureza, dentro dessa perspectiva. Quem gostaria de comentar ou perguntar agora? Eu queria comentar. Eu queria comentar através da fala do Yuri agora. Tá todo mundo me ouvindo? Certo. Sim. A ideia de confiança, a ideia de natureza como algo imutável, como o Yuri está colocando, realmente é algo que solidifica e enrijece e causa até a fixidez que o Rogers coloca como produtora de adoecimento e sofrimento psíquico. Nesse sentido, tem uma pessoa, eu acho que conhecida aqui, da maioria das pessoas que estão aqui, chamada Adalgisa, que ela chegou com um comentário uma vez para mim e para algumas pessoas que até hoje me movimenta nesse sentido, que é como não ter uma confiança negligente. É uma pergunta séria, uma pergunta real. Eu consigo tatear ela através do que o Yuri está comentando, e ela me movimenta nesse sentido através de que não só é necessário agir dentro da ACP, como é necessário a disposição para agir. E a disposição para agir, talvez hoje em dia seja, a meu ver, o fundamento mais necessário que a empatia pode dar. Não existe empatia sem uma disposição a agir. Então é isso. Obrigado, Renato. Eu acho que falou alguma coisa Daniel? também. Tá dando para escutar direitinho também? Tá, né? Sim. Pronto. Eu acho que seguindo um pouco a coisa aí, que eu tava até no dia também que a Dagi fez esse comentário, né? E faz um tempo também que eu estudo a CP. E meio que eu cheguei num ponto que eu comecei a me perguntar também sobre essa coisa da tendência atualizante das condições. E muito pouco disso eu acho que me foi respondido. E aí eu tive que ir para esse canto da experiência, que foi me voltar para alguns estudos. E quando eu fui ver, assim, né, quem estava falando mais sobre experiência? E aí eu tive que ir lá para o Gendrin. Só que é tipo uma verdadeira busca por migalhas, porque tem pouca tradução, tem pouca coisa. Então você vai buscando artigos e eu fui vendo também uns outros lugares de também tentar colocar essa minha prática e essa minha confiança e tentar entender um pouco sobre o que foi também essa fase do Rogers, né, da experiência. E eu acho que, não sei, né, mas essa confiança negligente ficou um pouco mais confiante depois que eu comecei a estudar um pouco sobre a experienciação, né? Alguns textos do Messias, algumas pessoas também estudam por aqui. Mas que eu fiquei sempre inquieto, muito inquieto com essa questão da tendência atualizante.
né? E eu acho que ainda foi pouco escrito sobre isso. E aí eu vejo agora alguns livros, né? Eu vi esse livro novo, esse Diálogos Humanistas, né? Que coloca também em questão isso. Então a gente pega nesse Diálogos Humanistas uma atualização americana, né? De alguns textos e uma discussão brasileira sobre eles. E aí eu vejo questões sobre ACP e psicopatologia, ACP e experiência, ACP e movimentos grupais. E eu, assim, eu estou vendo um frescor, mas que no Brasil é um frescor, mas que quando eu fui vendo assim nos textos, né, já é muito tempo discutido nos Estados Unidos e outros lugares. Mas aqui, né, parece muito pós-rogeriano, né? Parece uma coisa assim que é muito novo. Eu não sei, de novo, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma colocação, mas eu gostaria que o Yuri comentasse sobre esse movimento também, né? Continuar de duas em duas? Temos uma terceira participação? A gente passa para você. Posso, Por favor. gostaria de fazer. Olá, boa noite a todos. Bom, o seguinte, eu estava pensando, e amigos, estava pensando sobre a tendência atualizante, fiquei pensando muito em Rousseau, né? Rousseau, ele traz para nós que o ser humano tem a tendência, ele tinha a tendência, nós seres humanos tínhamos a tendência a sermos bons, e perdemos isso quando descobrimos a propriedade privada, né? A impressão que me dá que quando a gente fala de tendência atualizante, parece que a gente quer dizer que o ser humano tende a voltar a ser o bom selvagem, né, de Rousseau. E me parece que Rogers não está dizendo isso, né? Parece que Rogers está dizendo que a tendência atualizante é aquilo que o ser humano consegue fazer com as condições que se apresentam a ele, né, usando aí um termo que o Yuri usou, com aquilo que acontece de input, ele vai dar o seu output aí para o seu ambiente, né? Aquilo que é o melhor não moralmente falando, né? Mas aquilo que mais vai lhe dar prazer, aquilo que naquele momento significa uma condição de vida melhor para si, que pode estar totalmente em dissonância com questões morais, éticas, climáticas, etc. Né? Então, assim, eu gostaria de pensar, problematizar, né? Gostaria da ajuda aí do Yuri para a gente pensar um pouquinho. Quando a gente leva essas questões para a clínica, né? O Yuri já falou que realmente é difícil fazer isso, né? A clínica enquanto um espaço que precisa ser um espaço, apesar de toda a congruência que deve haver, mas precisa ser um espaço onde a gente consiga fazer uma certa suspensão, né? Uma certa suspensão de valores éticos, morais, porque senão a gente não consegue desenvolver uma escuta, né? Uma relação empática. A gente não consegue realizar a aceitação incondicional do outro. E às vezes a gente pode atender esse outro, né? Esse outro que nos procura, e o que ele consegue trazer de atualização vai totalmente contra os valores de preservação do meio ambiente, da preservação de si, da preservação do outro, né? Fugindo totalmente, inclusive, da lógica da autopreservação de si enquanto animal ou enquanto dignidade humana, né? E aí uma coisa interessante que o Yuri traz é que talvez essa tendência atualizante seja um alerta para que a gente se mantenha numa postura não diretiva, né? E aí, como é que a gente se mantém nessa postura não diretiva se a gente já carrega um ideal de mundo, né? Se me parece que com o pano de fundo da teoria ou da nossa vontade, né,
de atuar no mundo, de atuar no nosso setting, parece que a gente carrega essa ideia do bom selvagem do Rousseau, esse retorno ao bom selvagem. Uma questão que eu gostaria que o Yuri nos ajudasse a pensar. Obrigado, Jair. Yuri? Vamos lá. Três boas questões e comentários. Começar pelo Renato, né? Na verdade, do Renato, diria com um bom comentário, porque eu não tenho muito o que acrescentar. Acho que é isso. A ideia da confiança negligente, acho que estou falando desse ponto, principalmente não só negligente do outro, mas negligente daquilo que a confiança não pressupõe no radar dela. Depois eu vou voltar para isso, que eu acho que tem a pergunta do Jair. Então, você pode discutir isso como uma negligência do cliente. Então, confio, ele vai dar certo, né? Que, de volta, a ideia do bom selvagem, de certa forma, que o Jair estava trazendo, mas também negligente, assim, ok, vamos... O que é que essa pessoa está produzindo quando ela sai da minha clínica, do meu atendimento? Que tipo de ações, por exemplo, ela se atualiza, então, para ser um grande empresário de carvão, e ela, na minha clínica, vai entendendo, descobrindo novas formas dela ser eficiente, porque a necessidade dela é de acúmulo de capital, e ela é empresário do carvão, então ela vai produzir mais como empresário do carvão. E eu vou escutar isso e vou dizer, ok, está se atualizando. Então, a negligência é com o outro que eu atendo, mas também é com tudo aquilo que sustenta o fato de haver eu e o outro. Por exemplo, Gaia. Então, acho que a negligência pode ser expandida. E concordo e acho muito certeiro também quando tu falou isso de que, de certa forma, a gente foi pego num tipo de paradoxo, porque a gente está falando todo o tempo de fluidez, mas uma fluidez que vem de uma natureza, e de uma natureza que foi escrita e descoberta. Então, é uma fluidez que parece que não há ponto fixo, o Rogers fala disso, a não ser o caminho pré-determinado do que é fluidez. Assim, tirando isso, tudo está podendo. Que talvez não fique tão claro, mas eu vou voltar no do Jair, acho que vai ficar mais claro, né, da pergunta dele. Daniel, eu concordo contigo, tem essa defasagem que a gente já vem falando há um bom tempo, e por vários fatores históricos, né, do que está sendo discutido lá, a necessidade de buscar, e eu não acho isso negativo, é um pouco que o Cavalcante estava falando, de buscar em outras pessoas, filósofos, ainda mais o Genglen está muito conectado. O que eu acho talvez negativo do meu ponto de vista é quando você vai buscar naquele outro e, na verdade, você começa a fazer o que o outro diz que faz, mas continua chamando de ACP. Eu, particularmente, não vejo utilidade do porquê fazer isso. Nada contra. Eu acho fantástico quando as pessoas descobrem coisas novas, né? Eu, talvez, um dia descubra e diga, não, estou fazendo outra coisa. Mas se você está fazendo aquela outra coisa, por que dizer que é ACP? Se nada mais do que ACP está operando como conceito e como atitude, como disposição no atendimento. E aí eu acho, não vou ter tempo de falar sobre isso, mas queria deixar registrado, não está aqui nem a Raquel nem a Ivana, que geralmente são as pessoas que poderiam talvez falar sobre isso, mas também fico registrado aqui a menção a elas, que eu tenho a hipótese, já falei disso para o André, que nunca fui além como hipótese, de que quando chega no Brasil com força a ACP, todo o processo de construção teórica do Rogers, que era dentro da universidade, já tinha acontecido. E que era dentro de uma discussão do modelo norte-americano, mas dentro de discussão. A discussão teórica e por aí vai. O modo de aprendizado que foi construído no Brasil foi muito mais a partir dos grupos e dos laços afetivos. E não exatamente pela teoria nem pela academia. Então, em vez de você fazer grupos ou cursos, ou você fazer o doutorado, você podia fazer, mas talvez mais importante era você estar próximo das pessoas, ir para as comunidades centradas nas pessoas. Esse era o modo de transmissão e de produção de conhecimento pelos corpos, pelas experiências.
Só que essa mudança que eu estou falando para vocês, que a gente poderia chamar de uma mudança neoliberal, que vai romper com a ideia propriamente de comunidade, ainda que eu veja gente postando de que nada mais próximo do Roger do que a Thatcher, né, da Margaret Thatcher, eu vendo aí no ACPistas falando isso no Facebook, mas eu não vejo dessa forma. Então, a ideia de comunidade, de construções de coletividade, tudo isso vai se esgarçando. E aí os grupos deixam de acontecer. Hoje em dia, se você for pensar o que acontece há 10 anos, 20 anos, não são grupos como aconteciam antes. É um conjunto de pessoas que se conhecem, no geral, são alunos ainda, no geral, de uma formação, vão para lá, uma ou outra pessoa desconhecida, e que estão sempre dentro de um processo, não vou dizer igual, mas muito diferente do tipo de experimentação que estava acontecendo década de 70, década de 80, contextual, tanto histórico como também na CP. Então, eu acho que a gente ficou desfalcado, a gente nem teve a teoria que os Estados Unidos se manteve, e a gente nem teve os grupos. A gente ficou meio que manco das duas pernas, assim. Então, uma situação meio difícil. Então, eu tenho essa hipótese, teoria, não sei o que é que faz sentido ou não, o que é que as pessoas dessa época, que viveram essa época, diriam, mas eu acho que é um modo possível de pensar isso que a gente está. A pergunta, comentário do Jair. Acho que tem algumas coisas aí, Jair. Uma primeira é assim. Primeiro, contextualizar que o Rogers, de fato, num texto, disse que ele tinha muitas semelhanças com Rousseau. Então, não é nem que a gente atribui a ele, inclusive com a ideia, de certa forma, do bom selvagem. Ele não diz isso diretamente, mas fica implícito. Mas ele próprio identifica isso. E a própria teoria pressupõe esse grau de compromisso. Então, se o Rogers tivesse dito que a tendência atualizante ela é uma força direcional da natureza humana, dos seres vivos, para manter a integridade dos organismos, ponto. Eu não tinha que trazer nenhum bom selvagem, nenhum resquício de bom selvagem. Integridade do organismo e necessidade do organismo tem a ver com um tipo de individualização muito, muito radical. Então, cada um vai viver o que for. Mas o Rogers não faz isso. Ele acrescenta e construtiva, e social. Quando ele acrescenta isso, ele está falando de uma natureza que é de cada indivíduo, mas ela é uma natureza que se expressa na coletividade e se expressa numa direção específica. Tanto é, e eu acho que não há nenhum caso mais explícito do que isso, quando ele vai falar da pessoa do amanhã, que ele diz que descobre com os clientes que ele está atendendo. Ele descreve como é que essas pessoas vão ser enquanto coletividade. Se cada pessoa fosse um tipo de atualização radicalmente sua, radicalmente autônoma, como é que o Rogers tinha como olhar e dizer assim, pessoal, tá vendo? A pessoa da manhã está surgindo, como coletividade vai se espalhar. Ela é isso, ela é aquilo, ela valoriza a natureza, ela é tananã, 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 e ele descreve características dessa pessoa. Então, no meu entender, o Rogers trouxe isso. É algo ambíguo e algo muitas vezes contraditório, mas há esse elemento na teoria do Rogers. E aí, nesse ponto, eu volto ao que eu estava comentando do Renato e que eu falei que talvez tenha ficado um pouco confuso. Nós temos que suspender valores e ética, mas a cada década está mais claro que a teoria do Rogers está totalmente sustentada em certos valores e certa ética. Então, de certa forma, o que a gente está dizendo assim, suspender os valores e éticas que não são a que dão na teoria. Aí, ok. Mas o da teoria não tem como eu suspender, porque eu teria que suspender a teoria, por exemplo, de que o indivíduo ele é um tipo de núcleo da sociedade, isso é um valor norte-americano. Está lá um livro incrível do Harry Van Balle que vai discutir isso com todos os filósofos pragmatistas, como isso está lá
assentado. Os protestantes, ele vai trazer historicamente. Que há progresso, porque no final a tendência atualizante é esse progresso infinito, que eu não tenho como pensar no fim, a não ser a morte, que nunca é incluso como discussão, exatamente, para pegar o que o Cavalcanti falou, isso é um tipo de valor, isso é um tipo de ética. Então, no final das contas, a gente toma uma posição, muitas vezes, de dizer assim, eu tenho que seguir o outro. Então, eu não tenho como pensar o mundo e nem propor nada para o mundo. Mas as ferramentas conceituais e práticas que eu uso para seguir o outro têm valores, têm história e têm uma ética específica. A questão é se a gente vai querer discutir ela ou não, mas que a gente está seguindo valores específicos, uma ética, para mim é claro. Para mim, não tem muito para onde correr, não. Obrigado, Queria fazer Yuri. uma observação. Eu penso que a gente pode passar para você, André, e com seu comentário nos aproximarmos do encerramento. Eu também nem vou fazer exatamente comentário, mas também uma ideia para ser pensada. Talvez uma ideia, inclusive, secundária nisso aqui tudo, que tem questões tão mais principais. Do meu ponto de vista, independente da questão do antropoceno, eu acho que a encruzilhada teórica da abordagem centrada, ela tem a ver com essa narrativa de mundo da qual ela se originou. E, por exemplo, pegando essa última frase que tu disse assim, eu tenho que seguir o outro. E você só pode seguir o outro, metodologicamente falando, e criar um procedimento de escuta não diretiva, e criar a ideia de que o outro tende ao crescimento, ao florescimento, se você acreditar que esse outro efetivamente não coloca em risco a cosmopolítica, o planeta. Em nenhum lugar da filosofia humanista do século XX, em nenhum lugar, e nem no Rousseau, está em jogo essa hipótese de que o outro pode ser danoso. E uma vez que se valida, ao final, quer dizer, a partir das décadas de 80, com o final da União Soviética, talvez não seja por acaso que o final do bloco comunista é também um certo acréscimo de concorrência para obstar a alegria dos vitoriosos capitalistas. Porque se não tivesse surgido nenhuma contranarrativa de antiglobalização nos anos 90, nenhuma narrativa de cosmopolítica do antropoceno e do esgarçamento dos recursos do tecido comum do planeta, na verdade, se esses dois elementos não tivessem surgido, nós estaríamos ainda celebrando o desenvolvimento infinito, do progresso infinito, dos recursos infinitos, da experiência infinita, do planeta infinito. Nós continuaríamos sendo os capitalistas dos anos 90, no máximo com uma distribuição desse capitalismo para a inclusão econômica de novos grupos, que foi a aposta do Brasil do século XXI e que continua sendo a aposta na oferta de vagas de trainees da Magazine Luiza. Não sei se vocês acompanharam isso, mas eu acompanhei um texto que diz assim, diz o rapaz, deixa eu ver então se eu estou entendendo bem. Vocês estão comemorando a possibilidade que o Magazine Luiza tem para criar
capitalistas de todas as cores e todas as raças que vão melhor explorar todas as cores e todas as raças. É isso que vocês estão chamando de vitória? Essa seria a vitória dos anos 90 se a gente não tivesse encontrado o problema do antropoceno. Mas nenhuma teoria do Rogers encontrou isso como problema. Você pode seguir o outro porque o outro não é uma ameaça. E eu tenho problemas de toda ordem com essa frase. Eu não estou afim de seguir o outro, porque não é não é simplesmente uma distinção ideológica mais. Não é porque o outro vai votar num partido diferente do meu, ou o outro pertence a um bairro diferente do meu. É porque a aliança objetiva desse conjunto de outros ameaça a continuidade do projeto comum, que você pode chamar de sistema Gaia, sistema Terra, planeta. Os 60 milhões de brasileiros não precisam ser parados bolsonaristas porque eles têm uma ideologia que eu não sou simpático. Eles precisam ser parados por uma outra ordem de urgência. Uma delas é por essa narrativa do antropoceno também. Essa narrativa do progresso infinito, com todos os problemas que você também já mencionou, que é o seguinte: entre a Revolução Industrial do século XVIII, nos países de ponta do Ocidente Industrial, e o século XXI, talvez aí se transcorreram 250, 300 anos de experimento de aceleração capitalista, e nesses 300 anos a gente fez a grande mentira de dizer para o mundo que o progresso do capitalismo poderia ser universal quando a universalidade tratava de menos de 1 bilhão de habitantes. Mas ela não tem como ser universal com 7 bilhões de habitantes. Logo, o capitalismo não tem como ser universal em nenhuma agenda. Nenhuma. Assim, é ficção que o capitalismo vai conseguir oferecer a saúde burguesa que as classes médias do Ocidente usufruem, que é essa coisa do hospital. Isso para a gente falar só da pandemia, não é? É ótima essa hora para discutir exatamente isso. Nós sabemos que o capitalismo não tem como oferecer o sistema de saúde universal. Ele numa época dessa de choque, a gente não tem nem como acessar todo mundo que eventualmente precisa, não tem como receber remédio, não tem eventualmente como ser acolhido, não estou nem dizendo internado, não estou nem dizendo entubado, não há, mas a gente construiu um raciocínio econômico fictício de que esses bens poderiam ser infinitamente universalizados e que a gente poderia continuar seguindo infinitamente esse outro, porque ele não ofereceria um risco de colapso. E eu vou voltar aqui a citar meu distinto amigo da Gestalt Terapia, Marco César Belmino, e o riso dele, que para mim é um riso meio atormentador na minha cabeça desde a graduação, um certo riso de quem entende que não é competência da psicologia ou da psicoterapia pensar sobre as explosões planetárias, porque eu estava perguntando a ele exatamente isso. O que é que eu faço se a minha transmissão de saber e a minha validação técnica, o efeito dela é produzir um outro corpo e validar uma outra subjetividade, que é exatamente esse indivíduo alicerçado no projeto do antropoceno. Quer dizer, o que significa para mim que o efeito da minha terapia é validar alguém que pertence à mecânica de destruição planetária? Essa pergunta, para mim, não é uma pergunta ética, não tem a ver com negócio de ética, não tem a ver com moral. Essa é uma pergunta radicalmente teórica. Não é a pergunta do Rogers, porque ele poderia se dar
ao luxo conceitual de abrir processos, abrir tempos e seguir com todos os clientes infinitamente, porque os clientes não tinham, por exemplo, não tinham acesso aos mecanismos da bomba atômica, os governantes tinham. Mas os clientes médios, quer dizer, as questões gerais, não eram elas que iriam destruir o planeta. Parecia que era só a grande institucionalidade ocidental que destruiria. Mas agora, os grandes assassinos colapsos, além de serem os velhos colonizadores de sempre, que detêm todo esse monopólio dos bens, da criação dos bens, além de serem os invasores de terra, além de serem os genocidas, né? Todos eles muito bem ilustrados na minha família, para mim logo começar dizendo, então também estou falando disso em primeira pessoa, com lugar de fala de uma família de genocida dos dois lados, mas não é a minha família só. O diabo do antropoceno é uma constelação de outros atores que incluem, inclusive, a tiazinha iletrada que está queimando lixo lá no pátio dela, o tiozinho, sei lá, que está se alimentando de carne, se alimentando de vaca. E, estatisticamente isolado, a poluição dele não significa nada. Mas o antropoceno não é uma estatística isolada. Então, isso tudo fica girando na minha cabeça, essa ideia, assim, qual é o outro que depois do antropoceno ainda é possível de ser acolhido, respeitado, acompanhado, florescido, atualizado? Qual é esse outro dessa atualização? Veja, então, para mim não tá imposto em questão que as pessoas não atualizam. Para mim isso é a questão da cozinha. A questão da cozinha e os meus vizinhos, eu e Dona Fernanda. Basta eu me colocar numa certa posição que eu permito que Dona Fernanda acesse o potencial dela. Mas eu quero saber se Dona Fernanda, além de fascista, porque já era uma preocupação minha, eu emprestar meu corpo para atualizar o corpo da fascista, se ela, além de fascista, também não está contribuindo no colapso do tecido comum. Obrigado, André. Passamos agora para você, Yuri, os comentários finais e encerramos com você. Não teria exatamente a acrescentar. Acho que essa discussão, acho importante, André, colocar de que, apesar de continuar válida a discussão de que a abordagem centrada na pessoa está numa ética e num conjunto de valores, o antropoceno não fica, a discussão sobre o antropoceno não fica restrita a isso. Porque quando você está falando já de um tipo de interdependência dessa malha de vida, e não só de um grupo de seres humanos ou do olhar sobre ele, mas da vida mais concreta disso tudo e de nós próprios, né, que estamos falando, não se trata mais de valor, de moral, assim, do que é que eu quero que o outro seja. Não é o ser enquanto um ser de expressão social. É como é que ele vai constituindo ou destruindo essa malha comum. E aí, até para pegar a fala do Cavalcante, não foi sobre isso, mas a fala sobre o suicídio, a questão do suicídio sempre foi um tema tabu na CP, e homicídio, tudo que tem a ver com morte, né? Assim, como é que o organismo se extingue, ou como é que um organismo que busca a integração e um aspecto construtivo e sociável extingue o outro. No final das contas, em termos muito práticos, se entra na seara moral, o que o antropoceno, ou o que a Gaia, como esse resultado do antropoceno está falando, é que, dependendo de que conjuntos de processos subjetivos se esteja facilitando, o
que se está produzindo, ainda que não diretamente, é destruição e morte. Eu só não tenho a concretude das minhas mãos sujas, assim, né? Peguei uma faca e matei. Mas é a mesma coisa claro, com muitas diferenças, mas tem sua semelhança lá o alemão Eichmann no tribunal dizendo não matei ninguém, eu só botava os judeus para entrarem dentro do trem e irem. Mas, assim, não estava matando ninguém, nunca matei, nunca esfaquei, nunca vi sangue. Então, eu acho que essas são questões importantes. Eu acho que tem que se caminhar para essa direção. Não sei exatamente como. É importante só fazer um último registro que eu esqueci de fazer. Que eu estava falando dessas discussões mais densas sobre psicologia e aquecimento global. O Alexandre colocou, inclusive, que tem listas. Ele pode mandar o que ele pedir, Alexandre, que não vai dar tempo, mas se tu puder mandar lá para o e-mail, a gente repassa para as pessoas que estiverem interessadas. Eu estou interessado em ver. Mas antes dessa discussão da psicologia, existia uma discussão já de muito tempo da ecologia profunda, né? Da Joanna Macy, junto da ecologia profunda, que está discutindo dentro dessa perspectiva que não é psicológica, ainda que tenha uma relação com ela, mas desde tempos ela está perguntando se isso está em vista. O que eu faço como processo terapêutico não tem como excluir o efeito na Terra ou o efeito nas organizações das pessoas e dos seres vivos na Terra. Como incluir isso dentro da ACP e da psicoterapia em geral é o que se está tentando discutir agora. De qualquer forma, para mim, eu acho que o ponto-chave é esse, retirar a ideia de natureza, porque a ideia de natureza, para finalizar, ela coloca essa segurança de que o outro não vai ser uma ameaça. E aí eu discordo um pouco do André de dizer que nunca na modernidade, ou nunca no Ocidente, o outro foi um inimigo. Foi, por exemplo, você pegar Hobbes, que é uma outra ideia de contrato social, sim, precisa de uma instituição externa para que você pare as guerras religiosas, porque as pessoas, se deixarem por elas, vão se matar mesmo. E aí você tem as tradições psicológicas que seguem por isso. O Rousseau, por exemplo, está propondo uma outra ideia de contrato social. E aí, quando você fala do contrato social, não como uma ficção, como esses geralmente falam, mas como uma natureza, aí você está garantido que não vai levar a nenhum tipo de destruição. E você perde qualquer sensibilidade para as destruições que estão causando naquele momento e no futuro. E que já estão cada vez mais evidentes. Então, como eu falei no começo, qualquer tipo de discussão atual sobre psicoterapia, isso inclui a abordagem centrada na pessoa, tem que começar a levar muito a sério as discussões sobre antropoceno, mudança climática, aquecimento global. Acho que aqui é só uma introdução, mas todos vão ter que começar a pensar isso de alguma forma. E agradecer às pessoas já que estão aí pela escuta e pelos muitos comentários e perguntas. Bem, anotei aqui, foram importantes de escutar.